O tratamento consiste em aplicar uma mistura de gás oxigênio e ozônio no corpo humano ficou mais conhecido durante a pandemia da Covid-19, quando não era autorizado, mas acabou sendo recomendado ali por alguns profissionais, mesmo sem ter a eficácia comprovada para esse tratamento do coronavírus. O que aconteceu em torno desse tema? Hoje, o presidente Lula sancionou uma lei que autoriza a realização da ozonioterapia em todo o território nacional como tratamento complementar. Vamos conversar com o repórter Murilo Fagundes, porque essa história ainda vai ter muito o que falar, viu? Você tem detalhes desse texto aí pra gente, né, Murilo? Mas a gente está falando que é polêmico porque o próprio Ministério da Saúde recomendou o veto a essa lei por entender que o tratamento não tem ainda um respaldo científico. Como é que está esse burburinho, então, em relação a esse tema? Boa tarde, Vivi. Uma ótima semana a você e a todos ligados aqui no SBT Brasília. Olha, assunto polêmico mesmo, viu? O presidente Lula, como você disse, sancionou esse projeto de lei aprovado aqui pelo Congresso Nacional sobre a ozonioterapia. Um assunto muito polêmico desde a pandemia de Covid-19, porque a gente lembra que, inclusive, o prefeito de Itajaí, em Santa Catarina, chegou a recomendar a ozonioterapia mesmo sem eficácia comprovada contra a Covid-19, e desde então esse assunto tem sido bastante debatido e hoje, numa decisão, o presidente Lula sancionou a ozonioterapia. Então aqui a gente vai trazer, Vivi, basicamente o que muda, o que vai mudar para quem está em casa e qual é a repercussão política, né? Hoje, como que funciona hoje? A ozonioterapia é liberada pela lei em procedimentos estéticos e procedimentos odontológicos. No procedimento odontológico, a ozonioterapia é usada para tratamento de cáries, de periodontite, de canais dentários, recuperação de tecidos, uma série de procedimentos odontológicos. E na parte estética, também é usada por vários profissionais para limpeza e asepsia da pele. Então isso é como é hoje. Agora, com essa decisão do presidente Lula, com essa sanção desse projeto, vários profissionais que têm nível superior e têm o equipamento regulamentado pela Anvisa vão poder usar o equipamento de ozonioterapia em outros tratamentos. Então, esse é o medo de alguns especialistas. Eles alertam que pode ter esse risco. Por quê? Porque a ozonioterapia não tem eficácia comprovada. Por exemplo, muita gente usa na parte estética prometendo um rejuvenescimento dos pacientes. E isso, então, é alertado por vários especialistas que não funciona. No caso da Covid-19 é a mesma coisa. Alguns diziam que a ozonioterapia poderia ser uma saída ali no auge da pandemia, quando nós não tínhamos a vacina, mas nunca foi comprovado cientificamente. Basicamente, a ozonioterapia é a aplicação de oxigênio e ozônio, eles fazem esse combinado dos dois gases, ali num aparelho que pode ser aplicado inclusive em farmácias, né? Então, o objetivo é conter infecções, aumentar a oxigenação no tecido. Então isso já é feito, inclusive, por profissionais sérios na área de estética e odontologia, só que agora, com a sanção do presidente Lula, isso é ampliado. Então é realmente uma dúvida que se coloca. Os especialistas se dividem. Alguns dizem que nada vai mudar, já que para isso ir para frente precisa da regulamentação da Anvisa, e outros especialistas dizem que isso abre uma porteira para profissionais de diversas áreas usarem a ozonioterapia sem eficácia comprovada, e isso postergar, jogar para frente o tratamento de doenças sim com eficácia comprovada. Então é realmente um assunto muito polêmico. O presidente Lula ainda não se pronunciou depois de sancionar essa lei aqui do Congresso Nacional, mas a internet já fala muito sobre isso, vários especialistas colocando suas posições, e a gente acompanha a repercussão política disso. Só mais uma coisa, Vivi, um assunto interessante que eu achei, só para fazer um paralelo. O governo da ex-presidente Dilma também sancionou aquela chamada pílula do câncer. Eu não sei se você lembra, se quem está em casa lembra. Mas era um projeto de lei do ex-deputado Jair Bolsonaro, ex-presidente que era deputado à época. Então, também era um medicamento sem eficácia comprovada, essa pílula do câncer. Mas a ex-presidente Dilma sancionou, assim como fez o presidente Lula agora, e depois o Supremo Tribunal Federal barrou, porque disse que não era competência do Congresso Nacional a regulamentar essa pílula do câncer. Alguns especialistas dizem que isso pode acontecer de novo, porque entidades médicas, inclusive a Academia Nacional de Medicina, diz que a ozonioterapia não tem eficácia comprovada
e pediram que o presidente Lula vetasse, mas ele fez o contrário, sancionou então essa ozonioterapia, né, a ampliação dessa ozonioterapia. Então a gente precisa aguardar para saber o que vai acontecer, Vivi. Ô Murilo, não tenho dúvida que ainda vai dar muito pano pra manga essa história, viu? Porque assim, quando a gente fala desse tipo de tratamento, a gente tem que saber exatamente quem é que vai estar aplicando, né? Um profissional que vai estar aplicando toda essa metodologia na pessoa, os riscos que tem. Então depois a gente vai até aprofundar também nesse assunto. Se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, manda pra gente pelo nosso Instagram, @SBTBrasília, manda pelo nosso WhatsApp também, que a gente vai depois se aprofundar nesse assunto aí. Obrigada, viu, Murilo? Até mais. E olha, gente, os pagamentos que teriam sido feitos pela deputada federal Carla